E aí pessoal, hoje falarei sobre a Guerra do Prata, um conflito decisivo para a manutenção da supremacia brasileira na Bacia do Prata entre os anos 50 e 60 do século XIX. Esse conflito envolveu o Império do Brasil, o Uruguai, as províncias rebeldes argentinas de Corrientes e Entre Rios, apoiadas diplomaticamente por Paraguai e Bolívia, contra a Confederação Argentina e os Blancos. Em 1832, Juan Manuel de Rosas se tornou governador da província de Buenos Aires. Porém, ele que de facto governava a Confederação Argentina. E em 1835, Rosas se tornou o ditador da Confederação Argentina. Além disso, Rosas tinha o sonho de recriar o vice-reinado do Prata e transformar a Argentina na maior potência da América do Sul. Para isso, ele precisaria anexar 3 nações soberanas: Uruguai, Paraguai e Bolívia. Além disso, teria que tomar o sul do Brasil. Então Rosas começou a fazer aliados e financiou muitos movimentos separatistas. Os principais foram o suporte na Guerra dos Farrapos, auxiliando as forças de Bento Gonçalves, e na Guerra Civil Uruguaia, auxiliando os blancos contra os colorados. Porém, a Argentina não tinha grande estabilidade política, com províncias inteiras se opondo ao regime de Rosas. O principal líder desses revoltosos era Justo José de Urquiza, que rapidamente se tornou um grande inimigo de Rosas. O Império do Brasil estava passando por um período de instabilidade interna devido à regência e às numerosas revoltas dentro do país. Porém, depois do golpe da maioridade, Dom Pedro II conseguiu pacificar as províncias e derrotar os rebeldes. Assim, o Império do Brasil começou a ver suas alternativas com relação ao problema que Rosas estava ocasionando no sul do continente. Os políticos brasileiros estavam descrentes de uma solução pacífica com Rosas. Porém, muitos acreditavam que em uma guerra o Brasil poderia ser derrotado e a monarquia poderia se abalar, como havia acontecido 20 anos antes, onde a perda da Cisplatina pesou muito na abdicação de Dom Pedro I. Porém, o Império do Brasil temia que a nacionalização dos Rios da Prata por parte da Argentina impossibilitaria a comunicação da província do Mato Grosso com a capital. E também o aumento da fronteira entre Brasil e Argentina facilitaria uma eventual agressão por parte de Rosas. Em 6 de outubro de 1879, formou-se um novo gabinete de ministros, tendo como chefe do Conselho de Ministros José da Costa de Carvalho, que se tornaria o Marquês de Monte Alegre. Este era a favor de uma medida mais agressiva com relação à Argentina. A estratégia brasileira era mandar um contingente razoável para o sul, pois as tropas brasileiras eram bem treinadas e tinham muita experiência de combate devido às inúmeras revoltas que haviam lutado contra. E além disso, o Brasil tinha uma poderosa marinha. As tropas argentinas e os uruguaios de Oribe eram formados quase em sua totalidade por milícias. Entretanto, havia o fato do Brasil ter recentemente passado por um período turbulento. Então o Brasil preferia usar as táticas do inimigo e financiar oponentes para enfraquecê-los internamente e externamente. O governo brasileiro assinou uma aliança com a Bolívia, onde, por mais que os bolivianos não enviassem tropas, o Império não teria que se preocupar com o fantasma de um segundo fronte. Em 1844, o governo brasileiro enviou uma embaixada ao Paraguai, e no dia 14 de setembro, o Império do Brasil reconheceu a independência do Paraguai, tendo sido o primeiro país a reconhecê-lo como nação independente. O Brasil rapidamente estabeleceu ótimas relações com o Paraguai, com o governo do Paraguai mandando cavalos para o exército imperial. Desde 1849, o governo imperial auxiliava diretamente o sitiado governo legal uruguai em Montevidéu, e após isso, procurou por apoio interno contra Rosas na Argentina. Em 25 de dezembro de 1851, o Império do Brasil assinou um tratado de aliança defensiva com o governo paraguaio. E em 16 de março de 1851, o Império do Brasil declarou publicamente que auxiliaria o Uruguai em sua guerra civil. Essa notícia não agradou o governo argentino, e o mesmo iniciou preparações próprias para a guerra. O Brasil enviou uma força naval para a região do Prata. A esquadra alcançou Montevidéu em 4 de maio de 1851. Em 29 de maio de 1851, foi assinado o Tratado de Aliança Ofensiva entre Uruguai, Brasil e as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Seu texto declarava que o objetivo da aliança era manter a independência uruguaia e pacificar seu território, expulsando as tropas comandadas por Oribe, o comandante dos Blancos.
Urquiza ficou com o comando das tropas argentinas dissidentes, e os uruguaios ficaram sob as ordens do general Eugênio Garzón. Um exército composto por 16.200 soldados em 4 divisões sob o comando de Luiz Alves de Lima e Silva, então conde de Caxias, cruzou a fronteira entre Rio Grande do Sul e Uruguai, em 4 de setembro de 1851. Cerca de 4.000 soldados permaneceram no Brasil para proteger sua fronteira com a Argentina. O exército brasileiro entrou no território uruguaio dividido em 3 grupos. O coronel Davi Canabarro partiu de Quaiti e protegeu o flanco direito do grupo principal, sob o comando do conde de Caxias, que havia saído de Santana do Livramento. Um terceiro grupo, liderado pelo brigadeiro José Fernando dos Santos Pereira, partiu de Jaraguão e protegeu o flanco esquerdo das forças de Caxias. Enquanto isso, as tropas de Urquiza e Eugênio Garzón cercaram o exército de Manuel Oribe, próximo a Montevidéu. As tropas uruguaias e argentinas eram cerca de 15.000 homens, e o exército de Oribe em torno de 8.500 pessoas. Após descobrir que os brasileiros estavam se aproximando e não acreditando restar outra alternativa, Oribe pediu para que suas tropas rendessem sem luta em 19 de outubro. Os soldados argentinos do exército de Oribe foram incorporados ao exército de Urquiza e os uruguaios ao de Garzón. O exército brasileiro conseguiu cruzar o território uruguaio em segurança. No dia 21 de novembro, em Montevidéu, os representantes do Brasil, Uruguai, Entre Rios e Corrientes assinaram um tratado de aliança, com o objetivo de libertar o povo argentino da opressão que suporta sobre o domínio tirânico do governador Rosas. Pouco após a rendição de Oribe, o exército aliado, composto de tropas uruguaias e argentinas de Urquiza e uma divisão brasileira, se concentrou em Colônia do Sacramento. Em 17 de dezembro de 1851, 7 navios brasileiros forçaram a passagem pelos obstáculos opostos à navegação do Rio Paraná. A operação do Rio Paraná pelo exército aliado durou de 24 de dezembro de 1851 a 8 de janeiro de 1852. Enquanto isso, a maior parte das tropas brasileiras, cerca de 12.000 homens sob o comando de Luiz Alves Lima e Silva, manteve-se em Colônia do Sacramento. O comandante brasileiro logo partiu a bordo do vapor Dom Afonso e adentrou o porto de Buenos Aires, a fim de escolher o melhor local para desembarcar suas tropas na cidade. O ataque foi prematuramente abortado com a notícia da vitória aliada em Caseros. Entre o dia 24 de dezembro de 1851 e 6 de janeiro de 1852, o exército aliado atravessou o rio Paraná, entrando no território da província de Santa Sé. As tropas de infantaria e equipamento de artilharia cruzaram-se em navios militares brasileiros, e a cavalaria cruzava o rio Aná. Ao saber do cruzamento do exército aliado em direção à província de Santa Sé, seu governador, o general Enxágue, deixou consulares na capital e foi ao sul para reunir elementos para enfrentar o exército invasor e contatar o brigadeiro Ângelo Pacheco, que tinha uma divisão em San Nicolás de los Arroyos. Em 23 de dezembro de 1851, uma revolução antirrocista estourou em Santa Fé e, com o apoio das milícias civis e a ajuda das tropas do Paraná, triunfou e escolheu Domingos Crespo como governador provisório. 2 dias depois, as milícias rosarinas de Mansilla, comandadas pelo comandante José Agostinho Fernandes, se revoltaram e se uniram à Urquiza. No dia 25 de dezembro, surgiu outra revolução antirrocista em Rosário. Com os poucos assentos restantes, Enxágue, Pacheco e Mansilla tiveram que se retirar para o sul. Após a adesão de Santa Fé na causa de Urquiza, tropas foram enviadas para se unir ao exército de Urquiza na marcha contra Buenos Aires. O exército aliado partiu em direção à capital argentina de Buenos Aires com o intuito de conquistá-la por terra, enquanto as divisões brasileiras comandadas por Caxias atacariam pelo mar. Em 30 de janeiro de 1852, as tropas aliadas estavam acampadas a cerca de 9 km de Buenos Aires. No dia seguinte, na Batalha de Campo de Álvares, a vanguarda aliada derrotou a força rocista sob o comando do general Hilário Lagos, que havia sido enviado para atrasar o seu avanço. Em 3 de fevereiro de 1852, o exército aliado se deparou com um exército argentino comandado pelo próprio Rosas. As forças aliadas eram compostas por cerca de 20.000 argentinos, 1.700 uruguaios e 4.000 soldados de elite brasileiros, formando um exército de cerca de 25.700 homens, com 50 canhões. Do lado argentino, Rosas dispunha com um total de 26.000 homens com 60 canhões. Rosas escolheu o melhor terreno para preparar seu exército.
dispondo no topo de um monte em Caceiros, do outro lado de um ribeirinho chamado Arroxo Morrom. Os comandantes aliados, Manuel Marquês de Souza, Manuel Luiz Osório, José Maria Pirã, José Miguel Galán, Urquiza e os futuros presidentes argentinos, Bartolomé Mitre e Domingo Sarmiento, formaram um conselho de guerra e decidiram iniciar a batalha. Cerca de 11 horas da manhã, a vanguarda de ambos os exércitos iniciou seus ataques. A Batalha de Monte Caceiros resultou em uma grande vitória para os opositores de Rosa. Apesar da pior localização no campo de batalha, os soldados aliados conseguiram aniquilar as tropas rossistas após uma batalha que durou a maior parte do dia. Poucos minutos antes das forças aliadas alcançarem a chácara no topo de Caceiros, onde Juan Manuel de Rosa havia estado do Estado-Maior, o ditador argentino montou seu cavalo e fugiu do campo de batalha. Rosas pediu auxílio a Robert Gore, embaixador britânico em Buenos Aires, que o transportou ao Reino Unido, onde passou os últimos 20 anos de sua vida. Para comemorar a vitória, as tropas aliadas desfilaram triunfalmente pelas ruas de Buenos Aires, incluindo o exército brasileiro, que ao passar deixou a população civil envergonhada, silenciosa e hostil. O Brasil havia insistido que o desfile ocorresse em 20 de fevereiro, pois o considerava uma revanche pela derrota sofrida das mãos dos argentinos na Batalha do Passo do Rosário, 25 anos antes, na Guerra da Cisplatina. Com essa guerra, o Império do Brasil conseguiu a hegemonia da Bacia do Prata. Além disso, o Império do Brasil saiu da guerra como uma monarquia fortalecida, com a conturbada província do Rio Grande do Sul participando ativamente do esforço de guerra, tendo por consequência feito desaparecer o desejo de separatismo de parte de sua população, possibilitando assim sua efetiva integração ao restante do país. O Paraguai também foi afetado com a abertura dos rios platinos, possibilitando o recrutamento dos técnicos europeus e especialistas brasileiros, assim como a compra de tecnologia bélica do exterior. Durante grande parte da década de 1850, o ditador Carlos Antônio Lopes dificultou a livre navegação do rio Paraguai pelos brasileiros, uma vez que temia que a província do Mato Grosso pudesse ser utilizada como base de operações para uma eventual agressão brasileira. Logo depois da guerra, foi assinado o Acordo de San Nicolás, que modificou completamente o pacto unitarista na Confederação Argentina, descentralizando o país e permitindo grande autonomia às províncias. O acordo não foi aceito por Buenos Aires, que não permitiria aceitar a possibilidade de perder sua influência e poder sobre as demais províncias, o que a levou a retirar-se da confederação. Os conflitos armados entre ambos os lados se extinguiram com a vitória dos unitaristas sobre os federalistas, formando como consequência a República da Argentina em 1862, tendo Mitre como seu primeiro presidente. O fim da Guerra do Prata não foi capaz de trazer a paz à região, e muito menos ao Uruguai, que permaneceu instável. As disputas pelos limites fronteiriços, pelo poder entre as diversas facções na região e pela hegemonia da Bacia do Prata, propiciaria anos mais tarde o desencadeamento de outro conflito internacional, que seria o maior da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Então esse foi o vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui. Deixe o like para apoiar o canal, se inscreva e ative as notificações para acompanhar as novidades que irei trazer. Se puder, compartilhe o vídeo, dê uma passada no server do canal no Discord e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Muito obrigado, uma boa semana para vocês e tchau!